Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente volta com a aula de Sociologia para começar a aula de hoje. Lembrando que a gente estava falando sobre trabalho, novas formas de a gente pensar trabalho e as relações de trabalho. Eu vou começar a aula de hoje com essa imagem, né, que é a imagem aí dos meninos de Uber, dos guerreiros de Uber que estão de moto, de bicicleta, às vezes de carro, né, fazendo as suas entregas ali do iFood, esse lanche gostoso que você recebe, que o cara cruzou a cidade para levar até você. Né? É uma imagem muito significativa de como essas pessoas estão lidando com essas relações de trabalho. Né? Quando você está ali na bicicleta, você está na moto, você não tem um escritório, você não tem um lugar para você parar, para tomar uma água, para tomar um café, sabe? Para você respirar um ar puro. Assim, a rua acaba sendo o seu escritório, assim como é para um monte de trabalhadores, os motoristas de Uber, os taxistas, né? Falando sobre condições de trabalho. Então a gente vai falar um pouco sobre relações de trabalho, condições de trabalho e um pouco sobre essa sociedade, que é uma sociedade que é voltada e é pensada sobre o consumo e para o consumo. Então a gente vai falar sobre um livro do Byung-Chul Han, depois eu aprendi que é Han Byung-chul, né? Depois eu conto essa história para vocês sobre os nomes, né? A forma como os coreanos eles falam nomes e sobrenomes. Então, Sociedade do Cansaço, em português brasileiro, Byung-Chul Han, é um breve ensaio sobre os efeitos provocados na mente das pessoas pelas mudanças culturais, sociais e econômicas do século XXI. Ele vai dizer que a mudança de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, não é? Onde a gente tem que ser cada vez melhor, entrar cedo na universidade, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não é? Que a gente tem que ter desempenho, em que todos precisam dar o seu melhor, performar o seu máximo, seria a principal razão para a explosão de doenças neuronais, entre elas a depressão. Então, quando ele fala de sociedade de desempenho, ele vai dizer assim, o desejo de querer tudo e a realidade de não ter nada. Então, a gente vai estar sempre querendo, né, aquela roupa bacana, daquela marca legal, que nem vai durar muito tempo, porque a gente vai lavar, ela vai rasgar, a gente vai perder e eu vou precisar comprar outra, eu vou precisar comprar outra. Então, é o desejo de querer tudo, mas de fato a gente não tem nada. Enquanto na antiga sociedade disciplinar, as pessoas precisavam enfrentar mais regras, sujeições e proibições, na atual sociedade de desempenho, muitos profissionais tornaram-se empresários de si mesmos. Eles são donos, eles têm essa ilusão de que eles são donos da sua força de trabalho, que eles trabalham quando querem, que eles trabalham na hora que eles querem. Esses empresários de si mesmos, eles cobram-se com mais frequência e exigência do que os chefes e patrões de outrora. Sem intervalo para descanso, sem férias, sem fim de semana, o resultado é uma sociedade do cansaço. Esse trabalhador, que é o empresário dele mesmo, ele vai explorar a ele mesmo enquanto trabalhador. Então acaba que ele não vai ter final de semana, ele vai dizer assim naquela hora livre, assim, não, agora que deveria ser minha hora livre, eu vou aproveitar para trabalhar, para poder compensar, né, o dinheiro que eu preciso para o final de semana, para poder ajeitar a minha casa, para quem sabe fazer uma viagem, certo? E essa reflexão sobre a sociedade do cansaço ela é bem importante, porque a sociedade hiperativa do desempenho ela só pode produzir o quê? Indivíduos cansados, indivíduos estafados. Daí a epidemia de um sofrimento psíquico relacionado diretamente ao desempenho profissional, que captura todos os aspectos da vida humana. Uma das características da sociedade do cansaço é a ideia de que todas as metas elas são alcançáveis. Claro que nós temos metas alcançáveis, mas aí dizer que todas as metas elas são alcançáveis é uma outra coisa. O homem depressivo, aí é um trecho, né, do Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, o homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si mesmo e, quiçá, deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Certo? É sobre essas reflexões sobre trabalho que a gente vem feito nessas 3 últimas aulas que a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões do Enem. Então, olha só, tem uma questão de 2019 que diz o seguinte, no sistema capitalista, para vocês que vivem dizendo que você fala bem de modo de produção capitalista, mas olha só como é que a questão começa. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Então, a gente está refletindo sobre condições de trabalho.
Olha a pergunta, aliás, sobre condições de trabalho não, sobre relações de trabalho, né? Ou sobre como formas de produzir. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é, então, para a gente pensar essa questão, a gente precisa pensar o sentido mais amplo de trabalho, não o sentido restrito, porque, por exemplo, associação sindical, participação eleitoral, migração internacional, o que é que vai fazer com que o trabalhador ele possa se sentir presente no processo produtivo e ele possa ter mais possibilidades no processo produtivo? A única maneira é através da qualificação profissional. É quando o trabalhador ele começa a se tornar especialista naquilo que ele faz, ou ele começa a desenvolver diversas habilidades. Então ele não é mais aquela pessoa que sabe fazer uma coisa só. Ele pode até saber fazer uma coisa só, mas ele é referência entre outros trabalhadores naquilo que ele faz. Ou ele consegue fazer várias coisas simultaneamente e ele tem outras possibilidades de trabalhar, seja fazendo várias coisas simultaneamente, ou seja, ele dando sugestões de trabalho em diversas áreas diferentes daquela onde ele está imerso. A resposta para essa questão é a letra D, qualificação profissional. Vamos ver mais uma questão sobre trabalho. Num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Objeto de legislação recente, a gente está falando de uma questão de 2018, né? O enfrentamento do problema mencionado resultou aí tem a criação de novos ofícios, ampliação de direitos sociais, olha só, o objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema, a gente está falando sobre o trabalho doméstico, né? Que nesse período ele começa a ser visto como um trabalho igual a qualquer outro e onde o trabalhador ou a trabalhadora doméstica, em sua grande maioria são mulheres trabalhadoras domésticas, elas precisam ter direitos garantidos a essa função que elas estabelecem. Então, objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na criação de novos ofícios, ampliação de direitos sociais, redução da desigualdade de gênero, fragilização da representação sindical e erradicação da atividade informal. É ampliação de direitos sociais. Os direitos sociais eles se ampliaram no sentido de que trabalhadoras elas passaram a ter mais direitos, essas horas passaram a ser contabilizadas, né? Esse horário de dormir, por exemplo, ele passa a ser contabilizado como sendo horário. Você tem que dormir no trabalho, então isso é trabalho, porque a gente dorme na nossa casa. Se você dorme no seu trabalho, isso é trabalho. Então são direitos que são ampliados a essas trabalhadoras quase invisíveis da nossa sociedade. A gente encerra por aqui a aula de hoje e a gente volta em mais outro momento falando mais sobre sociologia. Um abraço para vocês.